Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Queridos, a paz de Cristo Jesus. Hoje estou com Macla Melissa, Benhor de Jesus. Me chamo Moisés Rodrigues. Quero mandar um abraço especial à Mônica, minha irmã, a minha mãe, Gilza Mendes, a Miriam, ao seu Cláudio, que está lá em Goiás. Um abraço, meu pai. Um abraço caloroso aos meus amigos, turma 197, turma 298, aos companheiros que nos ouvem, que nos acompanham, os meus amigos, a todos quantos se inscreveram neste humilde canal. Um abraço bem forte, receba a paz de Cristo Jesus e o meu abraço. Queridos, eu quero ler sem mais delongas livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 1, que está escrito: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que está a mim proposta, a carreira que está a você proposta é a salvação, é a vida eterna. Viveremos eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu venho falando esses dias sobre os maiores acontecimentos do mundo. O maior acontecimento que eu falei foi o nascimento de Jesus. O segundo maior acontecimento foi a morte de Cristo Jesus. O segundo maior acontecimento, o terceiro maior acontecimento, melhor dizendo, foi a ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, nós vimos aqui na palavra que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As testemunhas que presenciaram a morte de Jesus. E houve também testemunhas que presenciaram a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero falar de testemunha. Uma testemunha fiel, ela não mente, porque ela é fiel. Uma testemunha fiel, ela está disposta a falar aquilo que é verdade e de que é verdadeiro. E o que mais me chama a atenção quando eu me debruço nas páginas da Bíblia Sagrada é que o Mestre Jesus, após a ressurreição, após ele ser ressuscitado pelo poder de Deus, Jesus demonstrou-se vivo depois de ter padecido com muitas infalíveis provas, sendo Jesus visto por muitos no espaço de 40 dias. Esse espaço de 40 dias que o Mestre Jesus, ele passou na terra, objetivava-se anunciar o reino, anunciar a salvação. A ênfase maior de Jesus era a salvação do mundo. Então Jesus, ele se apresentou com infalíveis provas. E o que mais me chama a atenção, oh aleluia, glória a Deus, é a melhor evidência que vem da testemunha ocular. A melhor evidência vem das testemunhas oculares. Pessoas que estão presentes, pessoas que viram, são aquelas pessoas que dizem o que viram, que dizem o que ouviram e viram, ouviram e viram, vai assim mesmo. Essas são as pessoas testemunhas oculares. Uma testemunha, ela pode ter vindo daqueles que são honestos, pessoas que são dignos de créditos, dignos de confiança.
pessoas que foram as testemunhas da ressurreição, que viram e ouviram, é ao vivo, viu? Que Jesus de fato ressuscitou. Este sim foi o maior acontecimento da história, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas quem foi que viram? Quem foi? Qual foram aqueles que viram a ressurreição de Jesus? Primeiro, os soldados. Os soldados romanos, eles foram os primeiros a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita, na madrugada do domingo, em que os soldados todos estavam ali guardando o túmulo de Jesus, que eles verem o tremor de terra e eles se desmaiam, depois eles vão dar o pronto para o governador, eles são subornados para ficarem calados, para não dizer nada a respeito da ressurreição do Mestre. Inventaram a mentira dizendo que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo de Jesus Cristo. E esses soldados, eles foram os primeiros a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. E quem foi mais? Quem mais testemunhou? As mulheres. As mulheres, como eu falei ontem, elas foram ao túmulo de Jesus para embalsamar o corpo do Mestre. E quando ela chega lá, ela vê o túmulo aberto, elas adentram e o anjo lhe dá a notícia. Essas mulheres que visitaram o túmulo de Jesus, elas saíram correndo para dar as boas novas. E elas anunciam a Pedro e a João. E quando elas anunciam a Pedro e a João que Jesus estava vivo, que elas contaram a história, eles voltaram correndo para o túmulo, viu lá o túmulo aberto, os lençóis de Jesus Cristo caíram, entendeu? E eu posso ver também aqui os discípulos do caminho de Emaús, como eu falei. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Me chama a atenção também um discípulo de Jesus que quando as mulheres chegam, como todos começam a falar sobre que Jesus ressuscitou, os 10 discípulos eles chegam até Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé não acredita. Tomé lhe diz: olha, se eu não ver os cravos, o buraco dos cravos, o lado transpassado, se eu não ver nada disso, eu não acredito. E o mais interessante, queridos, que Jesus, numa ocasião em que estavam os 11 reunidos, Jesus aparece no meio deles. Interessante que Tomé viu com os seus próprios olhos Jesus ressuscitado. Jesus atravessa paredes que estavam trancados, e Jesus atravessa paredes e apresenta entre eles, e Jesus diz: paz seja convosco. Jesus se apresentou no meio deles, como está escrito no livro de João, capítulo de número 20, verso do 24 ao 29. Jesus se apresentou no meio deles, com infalíveis provas. Jesus ali comeu com eles, ceiou com eles, depois de ter ressuscitado. Aleluia! Esse Jesus que nós servimos, Ele está vivo. Ele é vivo. Ele é real. Essa é a evidência das testemunhas que estavam ali, que viram Jesus. Ele apareceu por mais de 500 crentes. A ênfase, como eu disse, era para anunciar o evangelho da salvação. Glória a Deus. E este foi o maior acontecimento da história, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. E qual é o quarto maior acontecimento da história? Eu sinto a graça de Deus. Eu estarei falando amanhã sobre o quarto maior acontecimento da história,
que vai ser. Esse ainda vai acontecer. O primeiro maior acontecimento da história já aconteceu, que foi o nascimento do Filho de Deus em uma mulher virgem. O segundo maior acontecimento foi a morte de Jesus Cristo, que moveu-se terra e céu. O terceiro maior acontecimento, a ressurreição de Jesus Cristo. Há quem diga que ele matou a própria morte. Jesus venceu os grilhões da morte. Jesus passou por cima da morte, porque ele é Deus. Jesus, o Filho de Deus, da mesma essência do Pai, Deus. E ele ressuscitou e está vivo. Está à destra, quer dizer, à direita de Deus no céu. Está em todo lugar, porque ele é onipresente. Está me vendo, está te vendo, está ouvindo o seu gemido, o seu clamor, conhece as suas necessidades, sabe de cada uma delas. É somente ele que se preocupa com as nossas necessidades. O próprio Lucas escreve que ele se preocupou em contar os fios de nosso cabelo. Quanto mais com meus problemas e os teus. Ele está vivo, vivo. E o maior e o único maior evento da história que ainda está para acontecer não é a Terceira Guerra Mundial. Não é esse tal de coronavírus, como diz aí, coronavírus. Coronavírus, que eu vi um vídeo de uma senhora falando do coronavírus. Não é o Covid-19 que está aí assolando. Não é tudo quanto já acontece na política que nós estamos escassos de ouvir. Mas o maior acontecimento vai ainda acontecer. E se não der tempo de eu falar isto amanhã, porque o maior acontecimento da história já aconteceu. Mas eu posso lhe dizer com garantias que o maior acontecimento da história há de acontecer. Estarei falando nisso amanhã. Queridos, que Deus abençoe. Nossa, 12 minutos e 40 segundos. A minha proposta aqui é entre 10 e 11 minutos. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste. Um abraço especial a todos que assistem. Receba meu abraço. Receba o abraço da minha digníssima filha, do meu digníssimo nobre filho Beilur. Que Deus abençoe vocês todos. Amém? Ei, não esquece não, viu? De dar um joinha lá, tá lá. Fala aí, galera, gente. Que Deus abençoe. Tchau.